Geografia, página 12, livro didático, volume 1, capítulo 1. Então, começando aí as paisagens e a vida no campo. Nós vamos falar dessa qualidade de vida e vamos falar também de tudo aquilo que a gente vê no campo, na área rural. Em história também nós falamos de área urbana e de área rural, mas em história a gente fala das duas áreas e a gente compara como foi que tudo começou, como que era antes e a evolução, como que foram construindo, como que foram crescendo, como que as cidades foram crescendo tanto e ocupando parte do espaço rural, tá? Em geografia, a gente já vai falar mais da paisagem. Então, vamos lá. A vida nas áreas rurais está associada às atividades de agricultura, de pecuária, extrativismo e turismo rural. Bom, então vamos entender isso aqui. Aqui nós temos na primeira fotografia a paisagem de uma plantação de trigo em Arapoti, fica lá no Paraná. E essa foto foi feita em 2017. Aqui ao lado. Tia, Oi. Oi? que página que vocês estão? 12 Página de que vocês estão? Eu acabei de entrar. página 12 de geografia, no mesmo livro que estávamos estudando história. Tem qualidade? Deixa 19, nem 7. Então, aqui ao lado, nós temos mais uma fotografia, e essa é de um turismo rural em Itu. Itu é uma cidade que fica no estado de São Paulo. Essa fotografia também é de 2017. Então, tem lá a área rural, poucas construções, muita vegetação. O chão só tem algum tipo de calçamento em cascalho, pedrinhas, né? Para que não fique muita lama, muito barro, caso chova. E aqui nós temos, então, as crianças andando a cavalo. A terceira imagem, ela é aqui em Minas Gerais. Olha que legal! Cambuí é uma cidade que fica perto de nós, mais perto de Cariaçu do que de São Gonçalo, né? Cambuí está depois de Pouso Alegre. Então, aqui é uma foto de criação de gado. E lá em Cambuí, que é uma cidade aqui do estado de Minas Gerais. E essa foto foi feita em 2018, certo? Então, nós temos aí as três fotografias que nós acabamos de visualizar. Mas eu gostaria de perguntar para vocês, quando eu falei lá que a gente vai falar da vida nas áreas rurais, e que a vida está associada às atividades, ou seja, ao trabalho de agricultura, de pecuária, de extrativismo e de turismo rural. Vocês sabem do que é que eu estou falando? Do que é que nós estamos falando? Vocês já ouviram essas palavras? Vocês imaginam o que seja? O que é agricultura? O que é pecuária? O que é extrativismo? E o que é turismo rural? Quem já ouviu falar em alguma dessas? Não? Ninguém? São atividades, então, são trabalhos feitos na área rural. Então, o que a gente vai aprender? A agricultura é o plantio, a colheita dos grãos, o café, o milho, a soja, o trigo, tudo aquilo que se planta e colhe. Isso é um trabalho do agricultor. O agricultor, então, é a pessoa que trabalha na terra, fazendo a terra produzir. Gui levantou a mãozinha, pode falar. Hoje eu vi aquele negócio lá que ele tem. É um trator que fica com canudo, parece um canudo em cima, que vai jogando dentro de uma carreta. Isso, Gui, você viu uma colheitadeira. Ela colhe os grãos, então, e vai jogando na carroceria. Que legal, muito bem. Então, Que eu você viu, estava na roça. que legal. Você viu, então, uma atividade agrícola acontecendo, Gui,
né? A colheita. Só que por máquina. A colheita pode ser por máquina, a colheita pode ser pelas mãos. Tá bom? Muito legal. E quando fala de pecuária, quem já ouviu falar nesse nome, imagino que seja? Elton levantou a mão? Pode falar, Elton. Já é a última aula? Sim, é a última aula. Quem já ouviu falar em pecuária? O que será que é isso? Não sabem, não? Eu acho que sabem sim, só não sabem que chama esse nome. Tia, como é que é o nome? Pecuária. Pecuária? Pecuária, não tem R, não. Sim. Lívia, o que você falou, Lívia? Eu não consegui entender. Lívia. Oi. O que você falou? Eu não consegui entender. É que, me desculpa por causa que eu estava tentando entrar. Eu não estava conseguindo, até meu pai tentou aqui e ele não conseguia também. Aí a gente teve que entrar pelo WhatsApp. Ah, mas que bom que deu certo então, viu? Tudo bem. Lucas Eduardo levantou a mão, pode falar. Pecuária é pesca. Pecuária, isso mesmo, é criação de gados. Pode ser gado bovino, equino, terrestre, equestre, suíno. Isso, e ainda os peixes também, tá? Então, tudo isso aí chama pecuária, a criação dos gados dos animais, certo? E extrativismo, o que será que significa essa palavra? Sim, vocês estão em qual matéria? Nossa, que altura! Nós estamos em Geografia, quarto horário, página 12, do livro didático. Quem já ouviu falar de extrativismo? O que é? O que será que é isso, hein? Que atividade é essa? Ninguém nunca ouviu? O extrativismo é toda a atividade que o homem faz de retirar algo da natureza e transformá-lo. Por exemplo, o homem retira da natureza os minérios, retira da natureza o látex, né, que ele corta lá da seringueira, e com A látex... madeira, a árvore. E isso, ele tira madeira, isso mesmo. Isso tudo é extrativismo. E o turismo rural? O que é o turismo rural? É o mais divertido de todos eles. O turismo rural é quando transformam uma fazenda, uma propriedade, em hotel, em resort, em chalés, e aí as pessoas podem... Tia, que nem um hotel fazenda. Isso mesmo, um hotel fazenda é um turismo rural. Muito bem, isso mesmo. Então, eu vejo que vocês estão aí compreendendo. Agora, nós vamos lá para o nosso segundo parágrafo. Grande parte das propriedades rurais é dedicada ao cultivo de alimentos que serão consumidos pelas pessoas que residem no município. Então, planta na área rural e vende na área urbana, mas todos comem, tanto os que moram na área rural quanto os que moram na área urbana. Todo mundo precisa de alimento, certo? A agricultura, ela representa um marco na história da humanidade. A prática de preparar a terra, plantar e colher mudou a relação dos povos com a natureza. Então, o homem passou a plantar e tratar a terra de maneira diferente e colher de maneira diferente, né? Igual o Guilherme acabou de dar o exemplo. E aí, então, isso tudo vem sendo transformado. Acontecia de uma maneira diferente lá para trás, e isso vem mudando, vem sendo
sempre atualizado, modificado pelo próprio homem. É o próprio homem que faz toda essa modificação. Página é que 12 de geografia. Agora, vamos ler juntos aqui o quadro Você Sabia? Evitar o desperdício de alimentos é um gesto de respeito com o ambiente e com as pessoas que enfrentam o problema da fome em todo o mundo. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, em 2017, cerca de 124 milhões de pessoas em 51 países diferentes passaram fome ou enfrentaram uma situação de insegurança alimentar. Ou seja, o que é isso aí? As pessoas não tinham como plantar, como colher, não tinham como se manter. Então, foram muitas pessoas, 51 países é muita coisa. Inclusive aqui no Brasil, viu, gente? Com tanta terra, e a gente ouviu falar que tem pessoas passando fome. E o pior, pessoas jogando comida fora, né? É bem pior ainda, é mais difícil de imaginar do que sobrando terra para plantar. Mas para plantar, para cultivar a terra, precisa ter a semente, precisa ter os suplementos agrícolas, precisa ter saúde para trabalhar a terra, né? Então, não é só ter a terra, precisa ter tudo aquilo para que a terra produza. Agora, pensar nas pessoas que têm muito alimento e que jogam fora, aí isso é cruel, né? É complicado, não é mesmo? Então, continuando aí, nós vamos passar para a nossa página 13. Vamos lá, todos juntos? Com o desenvolvimento da agricultura, muitos povos deixaram de ser nômades. Nômades são aquelas pessoas que se mudavam de um lugar para o outro, que eu contei para vocês. Ah, acabou a caça, a água está escassa, não tem mais como sobreviver. Então, muda para outro lugar. Então, eles viviam mudando para lá, para cá, para lá, para cá. Ah, eu acabei de ver que tem aqui, ó, nômades, pessoas que não têm habitação fixa ou que vivem constantemente mudando de lugar em busca de condições de sobrevivência, com base nos recursos disponíveis no ambiente. Então, vão mudar para um outro lugar que tem uma floresta muito boa, com muita plantação e com um rio que passa dentro. Nossa, perfeito lugar, né? Vão ter alimento, vão ter terra boa e vão ter água. E aí, o que eles vão ter que procurar? Um lugar onde eles consigam construir a sua cabana ou uma caverna e que eles fiquem protegidos, certo? Então, esses povos que deixaram de ser nômades, eles iniciaram o processo de ocupação permanente. Por quê? Porque foi para um lugar e ali permaneceu. Assim deu origem aos vilarejos, aos pequenos povoados. Então, iniciaram o processo de ocupação permanente nos seus espaços de vivência, pois, tendo o domínio do cultivo de alimentos, não precisavam mais se deslocar quando ocorria escassez desses recursos no lugar onde estavam. Ah, a terra ficou improdutiva, a terra está ruim, está dura, está cansada, não está produzindo. Então, vamos mudar para outro lugar e encontrar terra boa. Aí eles não precisavam mais fazer isso, mas aí eles tinham que ter bastante terra para eles irem mudando a área de plantio, certo? Então, vamos lá no Você Sabia. Você sabia? Os egípcios foram um dos primeiros povos que começaram a produzir alimentos. Além de terem morado em terras férteis e às margens dos rios, o que favorecia o plantio. Eles criaram e aplicaram técnicas muito importantes para o desenvolvimento da agricultura. Olha que legal! Que povo inteligente! Mas, ao mesmo tempo que eles são inteligentes,
eles escravizaram outros povos para trabalharem para eles. Então, a história, ela mostra para nós a inteligência desse povo, né? E hoje a gente aprende com a história. Não se escraviza mais ninguém. Ele escravizou o faraó, o de Deus lá. Escravizou o povo hebreu, isso mesmo. O povo hebreu mudou para o Egito, né? É uma longa história. José foi vendido para os mercadores porque os irmãos tinham ciúme dele, tinham inveja dele, e ele foi parar no Egito. Mas José era um homem tão bondoso, do coração tão puro, que era por isso que o pai amava tanto ele, pelas qualidades que ele tinha. Aí os irmãos ficaram com ciúme e venderam José. Primeiro eles pensaram em matá-lo, mas aí um dos irmãos pensou, não, joga ele na cisterna, e aí depois que os irmãos fossem embora, ele voltaria para salvar José. Mas não deu tempo. Eles viram uma caravana que ia passando e venderam então José como escravo. E assim José foi parar no Egito. Mas ele continuou sendo um homem bondoso. E lá então, caiu nas graças do faraó. Ele via o futuro. Não, Ele via ele não previa futuro, não. Ele sabia interpretar sonhos. Era um dom isso que eu tô falando, não tá errado. tá? Prever o futuro não é coisa de Deus, não. Mas interpretar sonhos, Deus tinha dado esse dom a ele. Tá bom? Mas essa história a gente continua noutra hora. Miguel levantou a mãozinha. Professor, a minha internet caiu, eu não estou conseguindo entrar. Em que matéria que vocês estão? Nós estamos em Geografia, na página 13. Mesmo livro que estávamos estudando História. Tá bom, obrigada. Então, a gente viu aí todo esse desenvolvimento que foi feito pelo povo egípcio. E eles são mesmo, viu, gente? Desde o começo, povos muito, muito inteligentes. Muito mesmo, tá? Então, vamos lá. Continuando aí. Atualmente, muitas máquinas foram criadas para o desenvolvimento da agricultura. Por exemplo, a semeadeira, que introduz no solo as sementes de plantas. Então, olha que legal, a terra já está pronta para receber a semente, né? A terra está prontinha, limpinha e revirada, toda lá revirada. Aí o que que acontece? Vem a máquina e dentro de cada suporte amarelo desse aqui, tá cheio de sementes. E à medida que a máquina vai passando, ela vai fazendo o furo na terra e soltando a semente, tá? Então, ela vai andando e fazendo isso, é um processo. Olha que legal. O homem é mesmo muito inteligente, né? Olha o que que ele criou, então, para ajudá-lo na agricultura. Assim como ele criou as colheitadeiras. Ele passa com a máquina e joga para dentro da carroceria do caminhão ou do trator. Oi, Inácio. Oi? Antes de existir essa máquina aí, eles faziam um furo com algum pauzinho, graveto, colocava a semente. Uma por uma, indo com a mão, né, Inácio? Era assim mesmo. E olha, nas pequenas lavouras, nas lavouras menores, ainda pode fazer assim, tá? Mas nas grandes lavouras, para ganhar tempo e dinheiro, faça com máquinas, tá bom? Agora nós vamos todos juntos para a nossa página 14. Vamos lá? Página 14. Olha que gracinha aí os povos indígenas. Olha que legal. As áreas rurais, elas são povoadas por diversas comunidades tradicionais, que definem a identidade e a pluralidade do povo brasileiro, tais como os indígenas, os ribeirinhos, os caiçaras, os caboclos, os sertanejos, os caipiras, entre tantas outras culturas. Então, olha quantas culturas nós falamos aí. Os indígenas, vocês já sabem, então,
que é o agrupamento feito pelos primeiros nativos que viviam aqui, que foram chamados de indígenas, tá certo? De índios. Mas depois foi percebido que foi um engano, eles não eram índios, aqui não era Índia, certo? Mas ficaram com o nome de indígenas. Bom, aí vem o outro povo citado aqui, os ribeirinhos. Quem sabe me falar que povo é esse? Já ouviu falar esse nome? Não, Sim. nunca? Quem? Sim. Inácio, quem são os ribeirinhos? São pessoas que vivem muito em lagos. Aí os transportes deles são canoas, essas coisas. Isso mesmo. Os ribeirinhos, então, são pessoas que vivem à margem dos rios e tiram do rio seu sustento. E por isso usam, né, como meio de locomoção, os barcos, as canoas. Muito bem, Inácio. E os caiçaras? E agora? Quem vai se lembrar, quem vai saber? Quem são os caiçaras? Fazendeiros? Não. Os caiçaras são os habitantes lá da faixa litorânea, que moram perto do mar. Eles podem morar até na Serra do Mar, mas eles moram na faixa litorânea, próximo Ô, do tio, eu mar. tenho uma pergunta. O que é essa fruta aqui? Eu não estou vendo. Onde você está vendo fruta? Embaixo. Espera aí que nós vamos chegar lá, tá bom? Deixa eu continuar meu compartilhamento aqui para eu não me perder onde eu estou. Os caiçaras, então, os povos que vivem à beira-mar. E os caboclos? E os caboclos? Quem são? Não faço a mínima ideia. Os trabalhadores. Os trabalhadores rurais eram chamados de caboclos, os sertanejos, os caipiras, entre tantas outras culturas. Tá bom? Então, vamos continuar aí. Então, nós vimos a primeira foto, crianças indígenas na reserva Uaiampi, no Amapá. E essa foto é de 2017. Depois vem a moradia de ribeirinhos, em Almeirim, no Pará. Vocês estão vendo como que as construções são diferentes? São chamadas de palafitas. As casas são erguidas sobre tábuas, sobre ripas de madeira, por causa das águas. Se o nível das águas subir, não entra na casa deles. Tá bom? Então, as casas são suspensas. Perto de Cariaçu, não tem, Lucas Eduardo? Antes de chegar em Cariaçu, a gente não vê uma região que costuma ser alagada e tem casa de palafita? Casa erguida? Tia Eliane, Oi, Inácio. perto do posto, lá saindo de São Gonçalo, tem uma casinha dessa. Perto do Da posto. cidade? Saindo aí, indo para Fernandinhos, perto do Então, é posto. só uma casa de 2 andares, né? A ribeirinha, ela é alta por causa das águas. Lucas Eduardo? Eu nunca vi uma casa assim antes de chegar em Cariaçu. Quando você passar na estrada, então, com os seus pais, pede para eles te mostrarem que é uma área que inunda, chamada de charque. E essa área, quando chove, inunda. Então, eles construíram lá a casa elevada desse jeito aqui. E aí dá para eles irem para casa ou sair. Tá bom? Tá. A gente passa lá para você ver, tá bom? Que legal. Então, vamos lá. Continuando aí. Os povos e as comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que têm condições sociais, culturais e econômicas próprias e mantêm relações específicas com o território e com o ambiente no qual estão inseridos. Bom, vamos entender isso aí, o que quis dizer? Quis dizer, pessoal, que as pessoas se adaptam ao meio em que vivem. Por exemplo,
Eu estou numa região que alaga, então eu vou morar numa palafita. Ah, mas eu estou numa outra região onde que a terra é muito firme, por baixo dela é cheio de rochas. Então, eu vou construir um outro tipo de moradia. Ah, eu estou numa região que chove muito, então eu tenho que me adequar à plantação, à alimentação, a tudo dentro do que a região me oferece. E assim, então, as pessoas se adaptam a essa condição oferecida na região, tá certo? Ali vai determinar a economia, como que vai ser a cultura, o que vai se plantar, o que vai se colher, como que vai ser isso, tá? De acordo com a região que a pessoa vive, fica determinado, então, tudo isso aí. A economia, a cultura, o modo de vida, como é que eles vivem, até a fala. Até a fala. O Brasil tem uma diversidade cultural riquíssima. Cada estado, e às vezes dentro do mesmo estado, como é o caso aqui de Minas Gerais. Aqui no sul, temos um tipo de pronúncia, plantamos determinado tipo para colheita, e no norte é completamente diferente. E isso que nós vamos ver aqui, que o Guilherme perguntou o que é do norte, ó, é o pequi. Então, vamos lá. A árvore do pequi representa uma importante espécie da flora brasileira e garante o equilíbrio ambiental, dando sustento à biodiversidade local. Já para as comunidades tradicionais e trabalhadores rurais, o pequi é fonte de alimento, cultura, tradição e renda para a subsistência familiar. Subsistência familiar é aquela lavoura menor, que só a família planta, só a família trabalha e a família é que colhe. Então, ela é chamada de subsistência familiar, tá bom? Se depois que a família se alimentou, sobrou, aí eles podem vender na feira, podem vender para o vizinho, tá certo? O pequi é uma palavra indígena da língua tupi, em que pi significa pele e qui, espinhos. E tem mesmo, viu, gente? O pequi é cheio de espinhos. E recebe esse nome devido a pequenos espinhos no caroço da fruta. Quando a gente vai cortar o fruto para tirar lá a polpa do pequi, gostam muito de fazer galinhada com pequi, arroz com pequi. Ele é um fruto de sabor intenso, muito forte e amarelo. Aí, quando vai picar, é preciso colocar uma luva, senão quando você partir, os espinhos do caroço vai grudar tudo no dedo e machuca, viu? E machuca. Bom, vocês gostaram de saber tudo isso aí sobre essa diversidade cultural? O que vocês... Eu amei! Eu amei. Muito legal, né? Sim. Tá quase Luara, acabando. Não. a gente ainda tem 5 minutinhos para nós conversarmos. Luara, pode falar. Ô, tia, Oi. aí depois que a gente. Aí o pequi é uma fruta que tem muito espinho. É um fruto. Aí eles estão embaixo do pequiseiro, olha, catando. Mas ainda está dentro dessa casca aqui, o fruto pequi. Tá bom? Gui, pode falar. Não é que nem a goiaba, que você pode comer a casca, né? Que você pega e se apanha e dá uma mordida só. Pode, ele é um fruto diferenciado, ele é muito forte, sabe, Gui? O sabor dele é intenso mesmo. E aí a pessoa tem que gostar muito do sabor para poder comer. Que nem o marolo que existe aqui na nossa região, que também é muito forte, o cheiro é muito forte. Mas quem A gosta, gente né? já tem Sim, 3 minutos. certo? Quem mais gostaria de Já tá falar falando. sobre Tia, a a aula? gente vai ter cantar de novo? O que, Luara? A gente vai ter cantar de novo? Não, essa é a última aula. Eu quero que vocês comentem sobre o que vocês aprenderam agora. Por isso que eu parei para a gente conversar. Tia, Oi, Sofia. tia, Oi, Sofia. essa fruta
Da onde que ela colhe ela? Colhe no pequizeiro, é o nome da árvore, mas não é comum aqui no sul de Minas, não. Ela é muito comum no norte de Minas. Mas de lá para cá vem. E a gente, às vezes, até... Peraí só um minutinho. Às vezes, Sofia, a gente consegue achar no supermercado ou na feira. Por quê? Por causa do comércio. Quem foi comprar as coisas, por exemplo, em São Paulo, consegue comprar qualquer fruto de qualquer lugar do Brasil. Às vezes até do exterior. Consegue também. Então, compra lá e traz para cá. Mas aqui em São Gonçalo não é comum ter a árvore, o pequizeiro. Tá bom? Só se alguém conseguir uma semente plantar. Guilherme, pode falar. Estou seguindo as mãozinhas, viu, pessoal? Oi, tia. Estou seguindo as mãozinhas. Oi. Da onde que é essa fruta mesmo? De que país? Brasil, Gui, norte de Minas Gerais. Ah! Lucas Eduardo. Aqui em Cariaçu não dá pinhão, mas lá em Campos do Jordão dá. Muito, né? Muito, muito, muito. Na região lá do interior de São Paulo tem muito. Aqui tem pouco, mas ainda podemos ter também, tá? E é uma delícia, né? Pinhão é delicioso. Marcos, é muito bom. Marcos, pode falar. Eu acho que ela já está atrasada. O que, Marcos? Já é 4 horas. E, garoto, estamos terminando. Elton, pode falar. Falta 1 minuto. Ah, tá. Uma vez. Achei que vocês queriam falar da matéria, gente. Oi, Elton. Uma vez eu e a minha família fui lá para São Lourenço. São Lourenço é uma cidade muito bonita, aqui no sul de Minas Gerais. É muito A gente bonito. foi lá em Prainha de Minas. É lindo lá, eu conheço também. Muito bonito. O Brasil é muito bonito, né? Então, pessoal, a gente para por aqui hoje. Muito obrigado pela presença, pela participação. Tchau, professora. Tchau. Já acabou? Tchau! Coraçãozinho! Coraçãozinho! Acabou. Eu quero mais. Tchau. Dada é para ser Estudada. estudada. Beijos e abraços e até amanhã. Amanhã. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia.